Boa tarde, bom final de tarde a todos os que estão entrando agora no Face do Sindserve. Nós estamos fazendo a nossa transmissão ao vivo das segundas-feiras e hoje com um tema muito importante, aliás, dois assuntos bem importantes. O IPAM Previdência e o IPAM Saúde, né, com os nossos colegas da direção do IPAM. Nós temos hoje aqui, para quem está chegando agora, entrando, vamos nos apropriando. Os nossos colegas que estão aqui hoje, então, é o Vinícius, que é diretor financeiro do IPAM, o Gustavo, que é diretor de Previdência, a Eliane, diretora de Saúde, e o Flávio, que é o diretor-presidente do IPAM, né? Os nossos colegas, o IPAM é o nosso Instituto de Previdência e Assistência Municipal. Ele foi criado com o intuito de garantir a saúde. Primeiro eram as pensões, né, para as viúvas, depois a saúde, um plano de saúde e pensões. Agora ele é um plano de saúde, as pensões e a previdência como um todo, né? Então é um espaço muito importante, é o nosso instituto. Uns chamam de IPAM, outros chamam o FAPS e o IPAM, mas enfim, se confundem um pouco, mas é o espaço onde a gente busca o nosso atendimento à saúde e à nossa previdência, à nossa aposentadoria, né? Então, os nossos colegas, já temos algumas pessoas nos assistindo, tudo bem, Cláudia? Ela disse, ótimo tema, é isso aí. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é o nosso IPAM e como cada servidor que necessita desses serviços, né, o que deve fazer para poder acessar. E eu sei que tem algumas dúvidas, quem está chegando aí, nós vamos iniciando, então, agora com uma rodada de apresentação, cada um dos nossos colegas vão falar um pouco da sua área, depois nós vamos, então, respondendo perguntas, quem quiser fazer perguntas pode fazer pelo Face, que a gente vai respondendo, e vai conversando um pouco sobre tanto o IPAM Saúde como o IPAM Previdência, são assuntos que nos dizem, né, tem a ver com o nosso dia a dia, com certeza temos algumas dúvidas, vamos tentar, né, ser bem explicativo, aproveitar bem o nosso tempo. Depois, outras dúvidas, podemos fazer outros momentos, ou mesmo os nossos colegas estarão à disposição, com certeza, lá no IPAM. Então, acho que para se apresentar e falar um pouquinho sobre o IPAM, o nosso instituto, vamos começar pelo nosso diretor-presidente, Flávio. Então, boa Flávio, tarde, Silvana. boa Boa tarde tarde. a todos os colegas que estão nos acompanhando nessa live. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Sindserve pelo convite. Na verdade, eu já havia dito isso para a Silvana em outras ocasiões. O Sindserve e o IPAM, eles só existem por uma razão. Somos por causa dos servidores. E somos todos servidores, assim como no Sindserve, aqui no IPAM, o nosso objetivo é o bem dos nossos colegas. Então, a Silvana já fez a apresentação do Instituto antes, né? Temos duas áreas bem definidas, Previdência e Saúde, e aí não é à toa que hoje temos os diversos diretores aqui para a gente poder bater um papo a respeito de todas essas diretorias aí com todos os colegas que estiverem nos assistindo. Então, meu nome é Flávio Alexandre de Carvalho, eu sou servidor público há 29 anos, desde 2 de janeiro de 1991. Minha formação é em Direito e a minha secretaria de origem é o SAMAI. Depois, no decorrer do bate-papo, a gente pode conversar mais a respeito. Passo a palavra para a Eliane. Boa tarde a todos. Quero também, primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando sobre o IPAM, que é o nosso plano de saúde, né? O plano de saúde dos servidores. Sou servidora também, sou nomeada aqui no IPAM há quase 10 anos, e estou nessa função, então, de diretoria de serviços de saúde do IPAM, né? Em que a minha função é negociar com os prestadores, melhorar os serviços e promover um melhor atendimento a todos os nossos beneficiários, né? Ampliar a rede credenciada
e toma conta, então, de toda essa parte da assistência à saúde, aos nossos servidores. Então, eu passo para o Gustavo. Olá, boa tarde, Silvana, boa tarde aos colegas que nos acompanham pelo canal do Facebook do Sindserv, boa tarde ao presidente Flávio, os diretores Vinícius e Eliane. Então, meu nome é Gustavo da Silva Machado, atualmente eu ocupo ali a diretoria de benefícios previdenciários no IPAN. Eu ingressei no IPAN em 2015, né? Sou servidor, então, do Instituto e trabalho nessa área de previdência ali no Instituto desde dezembro de 2015. Então, atualmente, ali na divisão de benefícios previdenciários, basicamente, a gente faz o que é o maior volume do trabalho, são as aposentadorias, né? Todas as modalidades de aposentadorias, não só da administração direta, mas, enfim, do SAMAI, da FAS e da própria Câmara de Vereadores, além do próprio IPAN. Então, a gente tem esse trâmite com as aposentadorias, que são processos todos individualmente remetidos ao Tribunal de Contas. Basicamente, a gente faz, então, esse procedimento todo mês das aposentadorias. Também pensão por morte, como a Silvana falou lá no começo. Então, desde sempre, nós tínhamos a contribuição, né, para essa questão da pensão. Então, aposentadoria, análise de processos de pensão e outros trabalhos que a gente faz ali é quando o servidor exonera do município e pede uma certidão de tempo de contribuição para levar ou para o regime geral ou para outro ente público, declarações de tempo de contribuição, e também a gente faz ali no setor a análise dos processos de abono de permanência. Uma outra atividade que fica relacionada também com o nosso setor é a análise da compensação previdenciária. Então, quando o servidor ele traz tempos do INSS ou do Estado ou de qualquer outro município, a gente também faz a análise ali, os pedidos de compensação previdenciária. Basicamente é isso. Então, temos esse atendimento, vamos dizer assim, esse trabalho em relação aos processos, e temos também um trabalho prévio, que é de conversar com o servidor antes da aposentadoria. Então, o servidor liga, o servidor vai até o setor e a gente faz, enfim, estudos, simulações de aposentadoria. Passo para o Vinícius. Boa tarde a todos, boa tarde, Silvana, boa tarde a todos os servidores, aposentados, né, os inativos, pensionistas, enfim, que estão acompanhando essa transmissão. Eu me chamo Vinícius de Vargas Batiqueto, eu sou professor universitário da Universidade de Caxias do Sul, da área de administração. Já tenho alguma experiência, né, na gestão de 2013 a 2016, que eu assumi o cargo de diretor financeiro aqui do Instituto de Previdência, FAPS, e agora, desde dezembro até o presente momento, também voltei a exercer essa atividade. Então, nesse momento, eu estou como diretor financeiro. A maior responsabilidade nossa é fazer o acompanhamento dos recursos, né, dos investimentos que o FAPS tem junto às instituições financeiras. Então, a partir dali, a gente faz uma análise de carteira, a gente tem uma assessoria financeira também que nos dá um apoio para tomar as melhores decisões de investimento, mas tudo isso é buscando sempre a preservação, né, e a manutenção desses recursos para a questão do pagamento dos benefícios dos servidores que vão vir a ser, né, servidores aposentados, ou os que já estão aposentados e os que já são pensionistas. Então, a principal função e responsabilidade é cuidar mais da área financeira, uma atividade um pouco mais administrativa, né, sem tanto atendimento ao público, mas a gente também acaba estando ali presente nas necessidades do servidor, no dia a dia, né, no atendimento a uma ligação, e fazendo acompanhamento dos pagamentos que são necessários, tanto de pensões e benefícios, quanto também a questão de pagamentos de contas, enfim, né, para fazer a manutenção da máquina administrativa aqui do FAPS. E a gente faz uma extensão também de análise desses recursos, né, dos investimentos e dos fundos, e aonde aplicar, também junto ao setor da saúde, mas como uma extensão também de apoio a eles.
Ok, o pessoal está assistindo, vários servidores, que bom, eu vi a Lorete, a Arlete, tantas pessoas, a Neiva, enfim, a Helena, e as pessoas já estão mandando algumas perguntas. Então, nós temos um servidor que perguntou assim, se eu for sair em licença e interesse, né? Lembrando sempre que o IPAM é o nosso... o espaço onde a gente tem a previdência e a parte da saúde. Então, nós temos contribuições distintas, inclusive, né? Se eu ficar em licença e interesse, quando eu voltar para o município, eu posso ter direito ao IPAM Saúde, ou se eu saio, eu não posso mais retornar, ou em que condições eu posso retornar? Não sei se é a Eliane que responde, se é o Flávio. Quando o colega entra em licença de interesse, ele pode continuar pagando a contribuição, né? Só que ele paga total. Então, ele permanece utilizando o plano, né? Só que ele aqui do IPAM para continuar, ele paga aqui e ele continua com o mesmo benefício, né? E ele optando por não, aí então ele fica fora do plano, né? Porque não tem outra forma dele contribuir. Uhum. E se ele retorna depois por um outro sistema, é isso, Eliane? Poderia retornar por faixa etária, né? Por faixa etária. Como é que funciona, Flávio? Depois a Eliane, quando for falar de novo, Eliane, mais pertinho, que a gente te ouve pouco, tá? Flávio, como é que funciona o IPAM, assim? O servidor tem que optar pelo IPAM Saúde? Como é que é? Todo servidor é obrigado a pagar o IPAM Saúde? Vamos pegar o Saúde um pouquinho, para depois pegar o FAPS. Na verdade, pela legislação atual, o novo servidor, tem o prazo de 60 dias para optar pelo plano. E após esses 60 dias, ele pode fazer a opção também. Só que a contribuição, a partir dos 60 dias, daí é por faixa etária. Não é mais pelos percentuais do plano individual. Dentro do convite da live ali se falava sobre possibilidades de adesão ao plano. A ideia é nós encaminharmos este ano um projeto de lei abrindo uma nova janela de possibilidade para aqueles servidores que perderam esse prazo de 60 dias, porque esse prazo ele se demonstra muito pequeno, inadequado. O servidor, em 60 dias, ele não tem tempo de conhecer o IPAM, de saber dos benefícios do IPAM, de conhecer o que o IPAM pode oferecer ou não. Então, em virtude disso, e até por solicitação de um grande número de servidores, a gente pretende abrir uma janela para que esses servidores que, por algum motivo, não puderam optar oportunamente, para que tenham essa possibilidade. Então, a Luana aí está perguntando por que por faixa, se estamos todos servidores, né? É porque nós, no município, a legislação foi feita, eu não me lembro em que ano, mas acho que foi em 2015, né? Por faixa, quando se deu a possibilidade de opção, 2014. né? 2014, obrigada, me corrigindo, Gustavo, porque às vezes a minha memória... Então, ele é opcional, o IPAM Saúde, mas há uma reivindicação grande, né? Vários servidores me ligaram e pediram, e nós na própria campanha salarial já levamos isso ao presidente do IPAM, ele acaba de dizer que está aberto a mandar um projeto de lei para a Câmara para a gente abrir uma janela de oportunidade para fazer essa opção novamente. Então, a gente pede que todo mundo fique muito atento aos debates que vamos fazer entre o sindicato e o IPAM, fique atento no nosso site, fique atento no site do IPAM, porque quando abrir esse tempo, vocês poderão fazer uma nova opção, mas aí vai ser, né, por um bom período não vai ter outra, então não vamos perder a oportunidade, já vão se organizando. E o pessoal também está pedindo como fazer para incluir dependentes no IPAM Saúde.
para incluir o dependente, sendo filho menor de 21 anos. Então, o beneficiário titular traz a certidão de nascimento atualizada e faz a solicitação no protocolo do IPAN no térreo. Para cônjuge, por certidão de casamento da mesma forma, e para companheiro, então, a necessidade é de abrir um processo administrativo. Ele faz todo o trâmite, alguns documentos necessários, e é realizada a inclusão. Aí ele passa de familiar, aliás, de individual para alíquota familiar, né? Há também a possibilidade de inclusão de 21 a 29, menor de 29 e maior de 21, em que é pago, eu acho que hoje é em torno de R$200, é um percentual do padrão 1. Também mediante a certidão, a solicitação do titular, né? E com a inclusão do filho de maior de 21 e menor de 29, ele pode permanecer no plano individual e paga o percentual. Ok. A Luana volta a perguntar, Flávio, se quando abrir essa janela de a Luana voltou a perguntar se quando abre essa janela de oportunidades, né? Ainda não tem um projeto de lei escrito e tal, mas vai ser para todos os servidores, né? Independente de quando ingressaram. Quem quiser deve fazer essa opção. Exato, a ideia é essa, que todos que por algum motivo não optaram ou estão contribuindo por faixa etária, que passem a contribuir pelo ou individual ou familiar. E mais ainda também, a ideia é ampliar essa janela inicial de opção de 60 para 360 dias. Então, assim, no decorrer de praticamente um ano, o servidor vai ter tempo de conhecer o IPAN e também de verificar se é adequado ou não, se é interessante ou não. Mas posso afirmar que é sim. Então, é bom. Eu entrei no período em que a gente não podia optar. Depois, quando pôde optar, nós que somos mais antigos acabamos continuando, né? Mas vale a pena. Acho que é um investimento importante e sempre prestou serviços importantes, claro, né, para os servidores. Isso é só uma das situações, mas o servidor que já sofreu um acidente ou que teve que ser hospitalizado poderá testemunhar a respeito, né? Quando internações é 100% IPAN, assim, duvido qual o plano de saúde que faz isso pelo seu beneficiário, né? E é importante também, a gente sempre não gostaria que nunca precisar, era o ideal a gente ter sempre saúde, mas quando tem algum problema de doença, é importante ter onde se abrigar, né? Ou pelo menos onde procurar. Uma outra pergunta aqui é o pessoal dos agentes de saúde, que eles estão com essa reivindicação faz tempo, né? Se nesse pacote de mudanças para o IPAN Saúde também está previsto a possibilidade de eles optarem, tanto os agentes de endemia como os agentes de saúde, pelo IPAN Saúde, que é uma reivindicação antiga, assim, desses servidores. Não sei se o Flávio tem... Está em discussão, Silvana, está em discussão. Não posso afirmar nem que sim, mas também nem que não. Isso, estamos abertos aí a todo tipo de sugestão. Então, acho que é importante, quem tem outras sugestões e tal, aqui na live, ou mesmo depois, entre em contato com o sindicato, que a gente pode, né, nesse processo de debate com relação ao IPAN Saúde, poder abranger o máximo de servidores. Nós precisamos ter o máximo de servidores contribuindo com o IPAN, usufruindo, né, dos direitos do IPAN Saúde, para que a gente possa também, ele possa ser sempre autossustentável, né? Hoje ele é autossustentável, Vinícius, o IPAN Saúde. Ele se sustenta, se mantém, tem uma boa saúde financeira, podemos dizer assim. Sim, hoje o IPAN Saúde, ele veio, né, nos últimos anos ali tendo uma reserva significativa em relação a alguns investimentos e recursos que se tem, mas claro que também
esses recursos existentes é exatamente para poder manter o sistema em funcionamento, né? E poder, com o passar do tempo e conforme a ideia da própria gestão, de fazer essa ampliação também das redes credenciadas, mostrando que o IPAN Saúde tem potencial financeiro para que a gente possa fazer isso também com as redes credenciadas e garantir um atendimento melhor para os servidores, né? É isso aí, isso que é muito importante, né? A gente tem um bom atendimento. Outra questão importante é com relação à Previdência. Então, a primeira pergunta que as pessoas estão fazendo e que acho que a gente tem que, né, esclarecer foi encaminhado pela Câmara um projeto de lei na semana passada com relação à Previdência. Então, tem dúvidas. Mudou o quê? É só a alíquota? Mudou a aposentadoria? Como é que fica a aposentadoria especial, né? Algumas dúvidas com relação a isso já vieram desde o momento em que a gente anunciou que íamos ter essa live. Então, a gente tem dito sempre assim, ó, o Sindicerv fez todo o esforço junto com os servidores para que a gente não deixasse aprovar e para que não fosse aprovada a reforma da Previdência nos moldes que o governo estava propondo a nível federal, porque nós achávamos que ela aumenta muito o tempo de serviço, porque ia acarretar aumento de alíquota, tem uma série de questões. Bom, nós lutamos e não conseguimos barrar tudo, nem tudo que o governo queria aprovou, mas na essência aprovou muitos projetos. Mas para o município, ele deixou algumas coisas que são auto-aplicáveis, outras que elas são necessariamente aplicadas, como eu digo, a gente não pode escolher, né, tem um prazo para fazer, e outras que nós podemos demorar um pouco mais para fazer. Mas também teremos que fazer esses debates. Então, o sindicato não é a favor do aumento da alíquota, mas nós também não temos escolha, né? Então, sobre o aumento da alíquota, tanto para nós como para o IPAN, o que realmente a Constituição diz e como isso vai acontecer? Não sei se é o Gustavo que quer explicar isso. O que a lei que foi para a Câmara estabelece e com relação ao aumento da alíquotas, por que ela está indo agora, enfim, por que isso ocorre? É em razão do quê? Da reforma, como eu disse, ou vocês têm outro entendimento? Eu posso começar, depois se o Flávio quiser complementar também. Basicamente, a tua introdução aí foi exata, né, Silvana? Então, tudo isso decorre desta emenda constitucional número 103, ali do dia 12 de novembro de 2019, publicada no dia 13 de novembro de 2019, que sim trouxe, né, muita gente achou, quando o Congresso retirou... Porque, vamos fazer um histórico rápido. A gente fala em reforma da Previdência aí, que envolve os servidores, desde 2016, né? E aí, enfim, foi uma proposta, não foi aprovada, até que em 2019 essa reforma lá andou, né? E como tem que se alterar a Constituição, tem todos aqueles trâmites de passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, votação dupla, né? Passa para votar de novo, enfim... muita gente, quando foram retirados, porque a proposta inicial era de alterar as regras de servidores federais, estaduais e municipais, servidor lato sensu, alteraria regras de aposentadoria de todo mundo. Aí, num dado momento, né, por questões políticas, se retiraram os servidores estaduais e municipais das regras de aposentadoria. E ficou, então, na emenda 103, só os servidores da União, os servidores federais, para as regras. Né? Muita gente ali, como tu falou, Silvana, vamos dizer assim, deixou de acompanhar, deixou de estar atento àquelas mudanças que estavam sendo tramitadas no Congresso. Só que o município ficou fora só disso, praticamente, das regras de aposentadoria, tempo, idade, mas outras tantas regras a gente teve aplicação para os regimes próprios do município, aplicação imediata em alguns casos, que é o caso, por exemplo, da não incorporação mais de verbas temporárias e de função gratificada. Isso está valendo desde o dia 13 de novembro. Então, nós temos ali pareceres, tanto da Procuradoria do IPAN e da PGM, que resguardaram o direito adquirido, criando uma regra de transição, então, para quem tinha o direito adquirido até aquela data do dia 12 de novembro, a incorporar ainda estas parcelas.
Mas a emenda tirou e não trouxe nenhuma regra de transição. E isso vale para todos os servidores, município, Estado e União. Outras regras, como tu bem falaste, eles deram um prazo. Ou depois, via portaria, como no caso da alíquota, a emenda disse que fica a alíquota estabelecida em 14%, né, para os demais entes, e não deu prazo. Só que depois, 15, 20 dias depois, veio a portaria 1348, ali dia 3 de dezembro, que é da Secretaria da Previdência, vinculada ao Ministério da Economia, dando um prazo de até 31 de julho de 2020, os municípios e os estados deveriam obrigatoriamente se adequar a essa alíquota que consta agora no texto da Constituição, que é os 14%. A gente tem a Lei 9717, que é a Lei de Parâmetros Gerais do Regime Próprio, que é lá de 98, que ela já dizia desde 98 que a alíquota do servidor federal não pode ser, a alíquota do servidor municipal, quer dizer, ou estadual, não pode ser inferior à alíquota do servidor federal. Então, toda essa adequação a gente vem discutindo desde janeiro, e isso é importante dizer. Não é da cabeça do presidente do IPAN, não é da cabeça do diretor de benefícios, ou do diretor financeiro, ou até do prefeito, ou até do vereador. Isso é uma imposição da Constituição, entendeu? Então, a gente não tinha como não fazer. Era uma imposição que nós éramos obrigados a fazer. Então, mas mesmo assim a gente discutiu como seria a forma de se fazer isso no Conselho Deliberativo, que é importante que as pessoas entendam que o FAPES, então, tem um Conselho Deliberativo e um Conselho Fiscal. Então, esse assunto foi debatido no Conselho Deliberativo desde janeiro. Tá? E aí, agora, em junho, houve a aprovação, então, minuta pelo Conselho, e foi remetida semana passada, chegou na Câmara, que é o que o pessoal está te perguntando, que é o PLC número 12 de 2020, que já está tramitando. Hoje eu recebi aqui que ele teve o parecer pela constitucionalidade. Então, esse é o projeto. Ele, para deixar bem claro, ele muda só a alíquota, que passa de 11 para 14. Isso tem um prazo mínimo de 90 dias, respeitando a noventena, né, anterioridade nonagesimal. E, enfim, também a Câmara pode alterar essa questão, mas está lá previsto, né? Por exemplo, se for publicado em julho, a lei, se for aprovada pela Câmara, isso só vale a partir de 1º de novembro, esse aumento da alíquota. E a outra mudança importante que traz, que também foi outra mudança da emenda, da reforma da Previdência, que é que o IPAN, o RPPS, que é o regime próprio, ele só poderá custear aposentadoria e pensão por morte. Então, todos aqueles outros benefícios previdenciários, como auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família, que eram custeados pelo FAPES, pelo IPAN, isto passou para o ente empregador. Então, o servidor aqui não é afetado em nada, tá? Porque o benefício não deixou de existir, segue existindo, só que agora a única diferença é quem custeia. Quem custeia é o ente empregador e não mais o FAPES. Mas então é isto. Mudança de regra de aposentadoria, idade, tempo de contribuição, nada disso consta neste PLC. Isso não está sendo discutido pela Câmara e não está sendo debatido neste momento em Caxias do Sul. Isso tem que ficar bem claro mesmo, para não gerar nenhuma confusão, Silvana. Eu acho que é importante dizer, né, Gustavo, de que nesse processo os conselheiros do IPAN discutimos, o sindicato discutiu, nós tivemos uma assembleia da categoria em março, onde discutiu isso. A alíquota vai ser mantida somente para quem paga, hoje em dia 11, né, vai passar a pagar 14, nenhuma outra alteração. Por que isso? Porque foi o que a categoria junto definiu como ser a melhor estratégia para este ano, e o processo de discussão das formas e regras de aposentadoria, né, está aguardando o cálculo atuarial e os debates que vão ter que ser encaminhados neste e no próximo governo, para a gente tomar uma decisão de forma bastante consciente, né, sobre o que a gente quer com relação ao nosso IPAN, ao nosso fundo de aposentadoria. A Thaís perguntou antes ali, numa outra pergunta sobre IPAN Saúde, mas vale sobre isso.
a Assembleia de 2014 aprovou as mudanças no IPAN Saúde, agora como vai ser? Tanto as mudanças do IPAN Saúde, essas de fazer alterações, de abrir uma janela de oportunidades, todas essas foram aprovadas em Assembleia, essas reivindicações, como também, assim que tivermos o projeto de lei, se tiver alguma outra questão, vamos também levar para a Assembleia. E essa questão da contribuição, na Assembleia, o que nós queríamos e ainda estamos perseguindo, né? Depois fomos atropelados com a Lei 173 do Bolsonaro, que congelou os avanços, tudo até 2021, né? Mas estávamos vendo um mecanismo de compensação com a administração, o que ainda não conseguimos resolver, mas esperamos que a gente busque alguma alternativa para que não fique pesado para os servidores, né? Então, o FAPS realmente, Maria Elisa, é um assunto importante, tanto o IFAMPS como o FAPS, porque é de interesse de todos nós, e com certeza, né? Quando a gente está com saúde, nós pouco lembramos do IPAM, mas basta ficar doente que lembramos. Do FAPS, a gente é a mesma coisa. Quando a gente está começando o serviço público, acha que nunca chega a aposentadoria, mas um dia ela chega, né? E é importante que o IPAM tenha recursos para pagar a aposentadoria. Então, essa lei também vai ajudar um pouco nesse sentido, ou entre uma coisa e outra muda pouco, né? Como é que fica a situação do FAPS, assim? Muda alguma coisa com essa mudança de contribuição? Vai ajudar, não vai? É uma pergunta que tem aqui também, que o pessoal está perguntando, não sei quem é que quer me responder. Bom, Silvana e a todos que estão presentes, né? A alteração da questão da alíquota de 11% para 14%, ela, na realidade, a gente ainda não tem como afirmar, dar essa afirmação da questão do quanto ela alteraria, né? Porque existe também uma possibilidade ali de fazer as escolhas, a opção em relação a continuar contribuindo ou não, né, pelas questões de incorporação. Então, pode ser que mude a base de contribuição. Então, a gente precisa aguardar a questão do próprio cálculo atuarial, que é o cálculo mais efetivo, o cálculo técnico, que realmente vai nos dizer qual é essa alteração significativa, né? Mas pegando algumas informações que a gente tem até nos dados contábeis, enfim, e baseado tendo como base o que a gente tem hoje das contribuições de ativos, inativos e pensionistas, né? O que a gente tem de arrecadação dessas três linhas, se eu aplicar os 14%, daria uma diferença também, em média, né, a gente não tem esse valor efetivo, mas em torno de 1 milhão, a diferença que daria. Mas lembrando, com a base que ela está hoje, sem alteração alguma, né? Então, provavelmente, não será esse percentual de projeção, esse valor de projeção, né? Até porque vai haver muitas pessoas que farão opções de continuar contribuindo sobre a parcela de incorporação ou não, para depois pensar na questão do futuro pagamento da aposentadoria desse servidor. Então, inicialmente, esses 14%, ele não traria, digamos assim, um valor muito significativo. Claro que é uma forma tem um pouco de arrecadação, né? Mas o que de fato vai nos dizer se esse valor ou se essa arrecadação é algo muito mais significativo que a gente tem hoje ou não, né? É o cálculo atuarial, que tudo vai depender também da questão do próprio servidor, de analisar no seu caso, cada um na sua forma de enxergar, né, o hoje, o futuro, como a Silvana falou, da aposentadoria, né? Tem gente servidores que entram hoje, talvez não sabem se vão se aposentar ou não, né, as mudanças legislativas mesmo, mas a questão é que a gente precisa aguardar o cálculo atuarial, que é ele que vai nos afirmar, né, tendo como base essa possibilidade ou não, e o quanto isso vai impactar. Mas lembrando, mesmo pelo cálculo atuarial, a gente tem que levar em consideração que existe essa possibilidade do servidor fazer essa escolha, e aí muda a base de contribuição. Para quem entrou agora, nós conversamos um pouquinho sobre a IPAN Saúde, o que né,
como acessar o IPAN e as possibilidades, e agora estamos conversando sobre a lei que está na Câmara, que ela tem 3 alterações. Uma é sobre a alíquota, a contribuição de 11 passa a 14, por uma necessidade de adequar a emenda constitucional, inclusive para o município poder receber recursos, né? Essa é uma imposição. Faz uma outra alteração que também está na Constituição, só adequa, que retira os outros pagamentos de auxílio natalidade, por exemplo, e doença passa a ser do órgão empregador, também conforme a emenda constitucional, só adequa. E tem uma regrinha que agora o Vinícius falou um pouco ali sobre que os servidores vão poder ter uma opção. Então, acho que essa é uma novidade que foi criada aqui, que é importante quem está nos assistindo entender um pouco, né? Na regra de contribuição, o servidor vai poder optar se ele quer pagar sobre o seu salário e os avanços, no caso, ou se ele quer pagar também sobre as incorporações, sobre as parcelas que são, como é que a gente diz? Gustavo, me ajuda. As parcelas que agora eu posso ditas temporárias. Temporárias, agora ditas temporárias. Então, quer dizer que se eu tenho insalubridade, por exemplo, e eu vou me aposentar, me aposento pela média, né? Eu posso optar por manter esse pagamento sobre a insalubridade para levar pela média. É isso um pouco, assim, para resumir rapidamente? O que é essa opção que eu posso fazer e que eu tenho Isso, um prazo? Silvana, esse ponto é bem importante. Então, explica para nós. É bem importante. Tá. Desculpa só porque está dando uma cortada, mas esse ponto é bem importante porque o que acontece? Vai ter um prazo. Vocês estavam falando antes do prazo do IPAN Saúde. Para isso, também vai ter um prazo, né? Então, essa minuta, além do Conselho Deliberativo, ela passou também pela administração. Então, até como vai impactar na questão da operacionalização na Secretaria de Recursos Humanos, passou também por eles. E aí, eles até sugeriram isso. E na minuta, no PLC, hoje, lá tem um prazo de 60 dias da publicação da lei. Então, por isso que é interessante o servidor estar muito atento a isso, né? A este prazo de opção, se ele vai querer contribuir ou não. O que aconteceu? Como eu falei antes, a emenda 103 ela retirou a possibilidade de incorporar parcelas temporárias e relativas à função gratificada. O que são as parcelas temporárias do município? Exemplos, como tu falou, insalubridade, periculosidade, gratificação de difícil acesso, adicional noturno, diferença por quebra de caixa. Todas essas são parcelas compreendidas como temporárias. Elas não podem mais incorporar, a não ser naqueles casos que a pessoa tinha direito adquirido. Então, como elas não podem mais incorporar, sobre elas também não pode mais incidir a contribuição previdenciária. Então, a regra geral da lei é essa: exclui da base de contribuição do FAPES essas parcelas. Porém, nesse diálogo, nesse debate, se construiu essa possibilidade para o servidor poder optar, se o servidor quiser, então, contribuir, por exemplo, sobre o difícil acesso, tá? Ele vai poder optar, o servidor, então, no caso da sugestão da Secretaria de Recursos Humanos, ali engloba todas as parcelas temporárias e também relativas à função gratificada. Então, a FG também entra porque foi proibida a incorporação pela emenda. Então, o servidor faz a opção. É importantíssimo que o servidor esteja atento a esse prazo. Haverá uma divulgação, com certeza, mas é muito importante esse ponto de estar atento. Quem entrou depois de 2003, a partir de 1º de janeiro de 2004, vai ter aposentadoria calculada pela média dos salários de contribuição, sem outra opção. Essas pessoas, né, podem imaginar que talvez seja assim, benéfico para o cálculo a contribuição sobre essas parcelas, porque isso vai acabar gerando uma média maior de aposentadoria. Então, tem que se verificar caso a caso. O servidor que também tinha direito adquirido a aposentar e a parcela, por exemplo, a insalubridade, né, o servidor homem já tinha 35 de contribuição, 60 de idade, 20 de serviço público e tinha 10 anos de insalubridade em novembro, ele tem direito adquirido a incorporar essa insalubridade, mesmo que ele aposente em 2025. Então, para ele também vai ser interessante continuar contribuindo para poder incorporar. Então, é muito importante o prazo dos servidores ficarem atentos, Silvana.
Ok, aqui está perguntando também, tá? Mas e quem... tem duas perguntas. Em relação à aposentadoria proporcional, para quem entrou depois de 2003, a alíquota do FAPES é integral? Mesmo sabendo que perdemos a integralidade da aposentadoria, eu acho que há uma confusão, mas enfim, nós não tivemos mudança das regras aqui de aposentadoria por enquanto, né? Nós mantemos as mesmas regras. Então, a contribuição também vai ser igual, não é isso, Gustavo? E a outra pergunta é, e quem contribuiu e não pode incorporar, o que faz daí? Eu contribuí, mas eu vou me aposentar e eu não vou poder levar porque eu vou ficar integral. Então, é uma coisa estranha, né? A minha aposentadoria é integral, eu paguei sobre a periculosidade, mas eu não vou poder levar porque a periculosidade não pode mais ser incorporada. E aí, como é que fica? Esse é um grande problema, porque se tu fizer uma análise individual, o constituinte, o legislador, né, na Câmara e no Senado, ninguém criou regra de transição nenhuma para isso. Então, a emenda não traz nenhuma regra de transição. Ela simplesmente cria o problema e não resolve, né? Joga para os entes o problema. Então, é um problema posto pela emenda, tá? Que a pessoa contribuiu, e numa análise individual, tu vê que ela, então, despendeu recursos para aquela parcela que ela não vai ter nenhum benefício nela, né? Numa análise do todo, do coletivo, de que o regime previdenciário ele é contributivo e ele é solidário porque quem hoje contribui mantém quem está aposentado, se justificaria em tese, mas eu entendo e compreendo, né, toda a indignação de quem realmente contribuiu por muito tempo, né? A pessoa, por exemplo, teve 15 anos de insalubridade. Acontece, enfim, em determinados locais a pessoa está muito tempo recebendo aquela parcela e ela não tinha idade ou não tinha o tempo em novembro. Então, hoje nós não temos uma solução pronta, Silvana. E assim, teríamos que estudar uma solução que não ofenda a Constituição, porque daí não é solução. A gente só cria um problema que vai estourar ali na frente, porque a gente tem controle do Tribunal de Contas. Então, não adianta criar uma coisa que o Tribunal de Contas não vai registrar. Então, é bem delicada a situação. Uma pessoa que o Rui diz assim, o IPAM vai devolver o dinheiro já pago sobre esses benefícios, já que não levará mais para a aposentadoria. Né? Ele até afirma, no fim, o IPAM vai ter que devolver o que não pode ser levado para a aposentadoria. É uma possibilidade. O que nós estamos trabalhando no sindicato é de que com algumas ações judiciais e mesmo que o Supremo se manifeste sobre isso, né? Porque a regra que criou, ela caiu ali e criou um problema que não é só do IPAM de Caxias, né? É de todos os entes que têm regime próprio. Outra questão ali é com relação ao tempo de serviço. Se vale a pena a gente trazer... se vale a pena a gente já incorporar o tempo de serviço público no IPAM logo, ou se é melhor aguardar. E a outra é um comentário sobre esse assunto, realmente, provavelmente só será resolvido por via judicial, essa questão das incorporações. Depois tem uma pergunta do Cristiano, que é um pouco mais complicada, então vamos falando disso, a questão se vale a pena trazer o tempo de serviço de outros entes federados para o município. É vantajoso ainda? Sobre o tempo eu posso falar, daí depois sobre devoluções eu posso deixar para o Flávio, mas sobre a questão de averbação de tempo de contribuição, o que a gente indica? Isso é uma pergunta muito recorrente ali para o nosso setor, né? O que acontece? Muitas vezes o servidor tem 35 anos de idade, então a aposentadoria é realmente algo muito distante. E aí, vamos pegar um exemplo do professor, que é metade do nosso quadro ou mais, né? Nós temos professores aí, a maioria com 2 matrículas. Aí chega e me pergunta, Gustavo, eu quero averbar
eu tenho 10 anos para averbar. Quanto que eu averbo em cada matrícula? Ou eu coloco numa matrícula e não na outra? Eu digo, olha, eu não faço a menor ideia. Tá? Eu até faço eu faço ideia com base nas regras de hoje. Só que até tu aposentar, nós vamos ter mudança de regras. Então, o que é bom hoje, para averbar tanto numa matrícula, tanto na outra, amanhã não vai ser mais bom. Então, vai gerar um problema de ter que desaverbar tempo, enfim. Então, quando falta muito tempo, realmente não tem por que a pessoa averbar, em função dessas mudanças de regras, que daqui a pouco muda a modalidade de aposentadoria e nem precisaria ter averbado aquele tempo, ou averbou em excesso, ou enfim, muitas coisas, ou averbou em excesso numa matrícula e não na outra. Então, assim, a gente sempre aconselha 2 ou 3 anos antes da aposentadoria. É o momento mais ideal. 2 ou 3 anos seria o momento mais propício. Quando é tempo público, a lei municipal, ela previa que também tinha vantagens funcionais, avanço e gratificação adicional. Só que a lei foi modificada em outubro de 2009. Então, só para os servidores que ingressaram até outubro de 2009, é vantajoso, sim, trazer tempo público. Por quê? Porque ele tem efeitos não só no tempo de contribuição da aposentadoria, ele tem efeitos para vantagens funcionais, como avanço e gratificação adicional. Nesse caso, não há a menor dúvida, né? A maioria já trouxe, claro, mas volta e meia acontece de alguém que não traz. Mas para aposentadoria, propriamente, 2 ou 3 anos antes é o melhor. Até porque um servidor muito novo, muitas vezes, faz outro concurso. Então, acaba saindo do município, averbou, aí depois tem que retirar a certidão para levar para o outro órgão, para o outro ente. É um trabalho desnecessário, com tanta antecedência. Mas também não aconselho a não deixar, Silvana, para 6 meses antes da aposentadoria. O Gustavo teve problemas na conexão. Gustavo, nós não estamos te ouvindo. Eu tive um problema aqui. Eu tive um problema. Voltei? Voltou. O INSS, para ter uma ideia, ele está levando, Silvana, mais de ano. Para poder dar uma certidão. O INSS está levando mais de né? ano, Silvana, para dar uma certidão. Então, não dá para deixar tão em cima. Sobre devolução, aí eu não sei se o Flávio quer falar alguma coisa, mas minha parte seria isso. Na verdade, após a aprovação do PLC, vai ter que ser editado um decreto regulamentando toda essa situação. Então, agora, num primeiro momento, até o dia 31, o PLC deve ser aprovado e depois, via decreto, essa situação toda vai ser regulamentada, né? Hoje, claro, é óbvio que valores terão que ser devolvidos, mas isso vai ser regulamentado via decreto. Aqui está perguntando, as incorporações já existentes não serão extintas na aposentadoria? É isso? Não. Quem já incorporou não perde nada, né? Quem já tem incorporado não perde nada. Nós estamos falando, dia 12 de novembro foi o limite e o corte. Quem já tinha direito antes disso, ou já tinha incorporado antes disso, não muda nada. Quem não tinha incorporado nesse período é que aí tem esse conjunto de questões que vai ter que analisar. O Cristiano perguntava sobre a PAI. A PAI é a parcela autônoma que foi criada em função das distorções dos salários criados pela Lei 409. Eles estão recebendo já há muito tempo, tem várias categorias, e a grande reivindicação era de pagar o IPAM sobre essa parcela para poder levar para a aposentadoria, já que o salário é menor, né? Então, eles perguntam aqui, vai aumentar a contribuição e não resolveram o problema da PAI, da parcela autônoma, que eles queriam tanto pagar a aposentadoria. Então, tinha toda uma discussão do cálculo atuarial, de ver o quanto isso impactaria, e acabou os atuários não fazendo essa discussão no passado e talvez nem no presente. Então, ele está perguntando, ele vai ter uma resolução sobre esse problema da incorporação da PAI ou vamos ter que esperar de novo mais um governo, mais 2 anos? Sei quem é que vai me responder e depois
tem mais uma pergunta. A pessoa que tem 2 matrículas, daí é sobre o plano de saúde. Então, tá, depois a gente retoma o plano de saúde, então. E a Silvia está me dando boa noite, Silvia, né? Bom te ver aí. Né? Então, sobre essa questão da parcela autônoma, tem alguma novidade ou vai ter que esperar mesmo mais um tempo, vamos ter que continuar a mobilização? Gustavo, quer Olha, responder? Silvana, basicamente sobre essa questão... é que, na verdade, eu não domino essa questão porque há muito tempo eu não ouço esse debate. Eu acho que tu aí, enquanto sindicato, também sabe que esse debate está meio paralisado. Por quê? Paralisado. Porque ele depende muito mais da administração direta, né? Ele depende muito mais da Secretaria de Recursos Humanos, porque primeiro tem que vir uma lei prevendo a incorporação, né? E aí, na sequência, vem a questão da contribuição previdenciária, se tiver uma possibilidade de incorporação. Só que, assim, agora a gente teve também mudanças na legislação dos regimes próprios, que qualquer parcela para criar a incorporação, tu precisa de um estudo de impacto atuarial. Então, teríamos que ver quanto tempo, né? Por exemplo, se houvesse, então, essa possibilidade de incorporação, é uma coisa que não é como antigamente algumas parcelas que o pessoal dizia há 5 anos e incorpora. Agora já não é mais assim, porque tu tem que justificar com cálculo atuarial quanto tempo seria o suficiente para que a pessoa possa incorporar aquela parcela para proventos de aposentadoria, que vai ser 30, 40 anos de um benefício previdenciário, né? Então, isso só para colocar que é um debate que eu entendo que tem que ser, vamos dizer assim, mais cobrado, mais da administração, não querendo fazer o jogo de empurra-empurra, né, Silvana? Mas me parece que é mais por lá que começa a coisa. Okay. Agora o pessoal está perguntando para o IPAN Saúde. Eu desconto, se eu tenho uma matrícula, professor, né? Tem 2 cargos. Se pago sobre uma matrícula, o IPAN, aí me cobram sobre a outra matrícula, mas eu sou só uma pessoa. Por que tem que pagar sobre as matrículas? É você, Eliane, que vai responder? Bem, sim, posso responder. Na verdade, o que acontece não há essa previsão, né, de pagamento somente por uma, e a questão é realmente isso aí, são 2 matrículas, né? Então, a forma como é feito, junta-se as 2 matrículas e aí sai o percentual. Não há previsão de pagamento de outra forma. Para quem tem 2 matrículas, é realmente desse jeito. A gente só tem um teto, né? Junta as 2 matrículas e se paga, se fica acima do teto. Oi? Tem um teto, né, de contribuição IPAN Saúde também. Mas, em geral, as 2 matrículas somadas não chegam ao teto, né? Não, porque ele tem um teto e ele tem um mínimo, né? Tem tanto um mínimo. Tanto para individual como para familiar. Uhum. E, além disso, como nós também não temos, não sei se tem alguma outra, tem o FAPS, né? A saúde financeira do FAPS, né? O Vinícius já falou antes que está se refazendo os cálculos atuariais. Não sei se o Flávio tem alguma consideração que quer fazer, senão eu ia perguntar, para quem já está aposentado, vai haver mudanças? Não, Nívia, nessa parte não vai haver mudança. Se você não paga FAPS, tem vai mudança, Silvana. Pagando para aposentados, vai haver mudança, essa é a questão. Passa de 11 para 14 acima do teto, é isso? Isso. O aposentado que ganha mais de 6.100, logo na sequência falou. Isso. Então, o aposentado que ganha acima do teto do regime geral, né, que hoje é 6.101, ele contribui... Oi. Deu pane aqui na... Não estamos... Vamos retomando. Retomando, Gustavo. Tá, retomando. Eu não sei se só eu não ouvi. Vocês ouviram? Agora sim.
Tá. Ok, então, o que que muda, Gustavo, Não, é que para quem tem... o aposentado que recebe acima do teto de 6.101, que é o teto do regime geral, hoje ele contribui com 11%. Então, consequentemente, agora ele vai contribuir sobre a diferença que ultrapassa o teto de 14%, como todo mundo. Então, de 11 para 14. É só isso que muda. Ok, como as mudanças gerais, para quem entrou agora, né? Porque só muda a alíquota, até porque tem uma necessidade de adaptar a que a Constituição exige. E essa mudança será aprovada ou não na Câmara este mês e deverá entrar em vigor em novembro, né? A gente trabalhou muito para retardar ao máximo essa incidência, enquanto a gente conseguia tentar ver algumas questões de compensação. Ainda estamos buscando isso, quem sabe a gente consiga, né? Alguma compensação antes do final do ano. Eu não sei se o Flávio quer colocar alguma questão, mas eu tenho uma pergunta que agora, como essa mudança da alíquota e essa questão de fazer uma opção vai gerar muita dúvida nas pessoas. E todo mundo vai dizer, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Como é que a gente faz? Eu sei que o IPAN sempre faz um pré-estudo de aposentadoria, eu fiz o meu lá, todo mundo faz, né? Como fazer para que isso seja mais prático? Dá para a gente fazer de alguma forma online o pedido, aí o IPAN vai estudar e depois retorna, para que a gente possa atender mais gente sem poder ir, porque também com o Covid tem uma limitação, né, e necessária, para que ninguém se coloque em risco. Então, como fazer essas solicitações para o IPAN, com que meios? Dá para ser pela internet, dá para ser por e-mail? Como é que a gente faz? Baixa o aplicativo? Como é que a gente consegue falar com o IPAN de forma mais rápida, assim, hoje, Flávio? Quais são as mudanças aí para a gente poder conversar mais rápido com o IPAN? Hoje nós atendemos por e-mail, todo tipo de informação que a gente pode repassar também por telefone, a gente repassa, isso já é adicional, óbvio, né? Mas com relação especificamente ali ao setor do Gustavo e aos benefícios e pedidos de certidões, nós estamos implementando uma ferramenta para que isso possa ser feito via site. Então, o servidor que tiver interesse vai acessar o site e vai fazer a solicitação via site. E tem um aplicativo também, né, que é uma novidade do IPAN deste ano, né? O que eu posso fazer com o aplicativo, Flávio? O aplicativo, atualmente, ele é só voltado ao IPAN Saúde. Então, existe lá a carteirinha virtual, que ela é aceita nos nossos prestadores, em qualquer lugar, enfim, e é possível aí a sua participação e todas as utilizações do plano, né? Isso está disponível já no aplicativo do IPAN, mas é IPAN Saúde. Para a área da Previdência, então, a gente está desenvolvendo algumas ferramentas, mas via site, né? Não temos ainda a perspectiva de um aplicativo para atender essas necessidades. Então, quem, por exemplo, está nos assistindo, vai nos assistir, tem dúvidas sobre IPAN Saúde, além de ligar, enfim, pode baixar o aplicativo no celular, que tem lá as informações mais gerais, né? Para poder... para poder ter uma ideia. Eliane, uma pergunta que as pessoas me fazem, e tem muitas pessoas assim, né? Nós estamos... às vezes as pessoas estão sozinhas, não têm filhos, não tem ninguém que acompanhe, e eu fiquei doente, fiquei no hospital, quer dizer, o que o familiar deve saber, o que ele é importante, ou se ele não conhece, quem ele procura no IPAN para passar essas informações, para que eu que sou assegurada, mas estou doente, não posso, né, enfim, onde ele procura no IPAN para poder saber o que a gente tem direito,
em caso de alguma urgência ou de alguma necessidade? Nós temos ali, pode contatar o serviço social por e-mail, é equipetécnica@ipancaxias.com.br. Também pelos telefones, o dela é 3289-5418, que é com a Márcia. Ela pode passar toda a informação da rede credenciada, os auxílios e todos os benefícios do IPAN. Também tem os telefones da Diretoria de Serviços de Saúde, pelo e-mail serviçosaude.com.br e também pelo telefone geral, e perguntando pela regulação, a gente passa toda a informação por telefone. Qualquer informação, seja a rede credenciada, seja quais são os PAs, os locais de atendimento, o local que faz exame, tudo isso é possível por telefone também. Então, pessoal, por telefone... Até no aplicativo ali que o presidente estava falando, por telefone, ali no aplicativo também, que nós comentamos anteriormente, é possível também ver toda a rede credenciada, mas estamos sempre à disposição. Aí, então, pode ser com esse número de serviço social. Tem o número 3289-5422, que é o pessoal que faz a regulação, passa toda a informação necessária. E também pelo Serviço Saúde, @ipancaxias.com.br, são sanadas todas as dúvidas. Ok, obrigada, Helena. Então, quem está atento ali, né, em caso de não saber... Pois não, Flávio? O servidor acessar o nosso site. Na tela inicial já aparece um link, um atalho ali para os que nós precisamos. Inclusive o contato via WhatsApp, que nós vamos sempre. Que é a possibilidade de agendamento de todos os serviços que nós prestamos aqui. Então, ao invés de comparecer ao Instituto por livre demanda, o servidor poderá acessar ali o site e agendar o seu atendimento, até objetivando a gente não ter aglomerações aqui no Instituto. Então, é importante, vamos olhar o site, vamos ficar atentos nessa parte do IPAN Saúde, passa essa informação para os familiares, porque muitas vezes, né, as pessoas acabam ficando doentes e os familiares ficam confusos, não conhecem exatamente o que a gente tem direito. Então, orientem, né, deixem alguém sempre de sobreaviso para saber os direitos que você tem. Baixe o aplicativo do IPAN Saúde. E da Previdência, nós vamos poder ter, então, logo, espero que depois que aprove essa lei se possa ter, para fazer os estudos. A Elisa, por exemplo, está fazendo uma pergunta, eu tenho tantos anos, o que é melhor fazer? Bom, é importante, o sindicato tem dado essa informação, agende um estudo de aposentadorias no IPAN, porque lá tem todos os seus dados, né, centralizados, depois se tiver qualquer dúvida, procure o sindicato, ou você faz um pedido, né, da sua certidão de tempo de serviço e traz o sindicato para que a gente possa fazer o estudo, mas sempre recomendamos que faça lá no IPAN para poder ver direitinho qual é o tempo, né, e os diferentes cenários, porque o IPAN faz sempre formulações, né, de diferentes cenários, mas repetindo, as nossas regras não mudaram, elas ainda são as regras anteriores à mudança da Constituição. Quando for discutida, ou vem a PEC paralela, que ainda não foi aprovada, ou serão discutidas aqui. Se forem discutidas aqui, nós estaremos informando e discutindo com os servidores, né? Nos locais de trabalho onde temos passado, vamos sempre fazer esse debate, mas é importante que todo mundo tenha claro, né? A tendência da linha, seguindo a linha do que foi aprovado na reforma de Previdência, não serão regras mais vantajosas do que as existentes hoje, né? Infelizmente, dificilmente. Alguém está perguntando aqui se não incorpora mais nem difícil acesso, nem
nem FG, nem nada, né? E se teve alteração nas licenças prêmios. Não sei se o Gustavo quer ir encerrando com essas explicações mais gerais. Sim, não, esse tema a gente está esclarecendo desde novembro do ano passado, né, Silvana? Mas Isso, antes até nós... de 7 mil servidores, sempre tem essa dúvida e é compreensível, né? Realmente, então a emenda 103, ela inclui, né, um parágrafo lá no artigo 39, parágrafo 9º, que exclui incorporação de vantagens temporárias e incorporação de função gratificada para todos os servidores públicos lato sensu, ou seja, servidores municipais, estaduais e federais. Então, a gente entrou nessa e não pode incorporar mais. Quem ainda pode incorporar, né? Se é uma parcela da ativa, né, a pessoa tinha 5 anos de FG em outubro de 2019, mas ela não pediu até hoje, não tem problema, ela vai hoje lá no RH da secretaria dela, pede, ela vai incorporar, porque em outubro de 2019 ela já tinha o tempo para incorporar a FG. Não tem problema nenhum que ela peça hoje. Agora, se a pessoa tinha em 10 de novembro de 19, 4 anos e 11 meses e 10 dias, aí ela não incorpora mais, porque no dia 12 de novembro ela não tinha preenchido os requisitos da função gratificada. Mais relativo a nós ali, que são as parcelas que incorporam na aposentadoria, aí tem um parecer da Procuradoria do IPAM, nesse sentido, Silvana, dizendo que o servidor, vou pegar um exemplo, né? Uma professora, então, que tem a gratificação de difícil acesso. Lá em 10 de novembro, em 11 de novembro, a professora tinha 50 de idade, professora mulher, 50 de idade, 25 de regência, 20 de serviço público e 10 anos de difícil acesso. Quando foi publicada, portanto, a emenda, ela tinha todos os requisitos para aposentar e também tinha o tempo do difícil acesso. Mesmo que ela venha aposentar em 2023, ela vai incorporar o difícil acesso. Agora, se faltasse um requisito, se ela tivesse 49 de idade, aí já não incorpora mais. Que aí entra aquele outro problema que tu tinha levantado da contribuição. Então, é isso. Não incorpora mais, mas ainda quem tinha o direito adquirido no dia 12 de novembro poderá incorporar. Essa é a diferença, tá, Silvana? E eu falei antes nos conselhos, já que tu está encerrando, importante, provavelmente o ano que vem vai ter eleição para conselho, né? Conselho deliberativo e conselho fiscal. O conselho deliberativo tem ali segmentos de ativos e inativos, então é importante as pessoas terem esse conhecimento de que existe eleição para conselheiro. Existem membros indicados pelo executivo e existem membros eleitos entre representantes da categoria. Sempre importante lembrar isso para que as pessoas participem, né? Se candidatem, se acharem aptas a participar desse processo eleitoral, porque o regime próprio ele tem esse caráter assim de participação colegiada, né? E a construção dessa minuta agora foi um exemplo disso. E eu tenho uma última provocação para o Vinícius ou para o Flávio lembrar do CRP, explicar o que é o CRP, porque foi uma do que nos obrigou a fazer essa mudança também para não ter problema com o CRP. E aí tem uma boa notícia, que eu não sei se o Vinícius e o Flávio querem, então, também para a gente não falar só de coisa ruim, né, Silvana? Porque hoje os servidores não, mas acho que a gente tem que ser... Eu sempre digo, estamos nos encaminhando para o final, e agora cada um pode dar o seu recado final, e hoje a gente está retomando um pouco dessas questões da reforma da Previdência. Tem coisas que elas não são favoráveis, né? O sindicato sempre foi contrário, porque tinha essa leitura de que a reforma da Previdência traz prejuízo para os servidores. As pessoas se acomodaram um pouco achando, porque a propaganda estatal era de que não mexe no servidor municipal, e a gente acaba vendo que muitas coisas mexem mesmo no servidor municipal, e não tem muito mais alternativas, né? Não tem alternativas do que fazer se estão na Constituição. Então, infelizmente, a gente precisa se preparar, porque outras mudanças estão sendo gestadas no Congresso, e às vezes as pessoas não acreditam quando a gente diz, eles querem fazer a reforma administrativa, né, e fazer outras questões que nós temos que abrir o olho aqui e a gente se mobilizar. Eu volto a dizer, o pessoal pediu o que mudou para as licenças prêmios antes de passar ali a palavra para o Vinícius ou para o Flávio, para ir encerrando,
mudou nas licenças-prêmios, nos avanços, que o Bolsonaro mandou um projeto de lei para o Congresso para auxílio dos estados e municípios, e junto com isso embutiram que mandam um recurso para os estados e municípios, mas que os estados e municípios teriam que ficar até final de 2021 sem repassar recursos, sem aumento para os servidores e sem contar licença-prêmio e sem poder contar avanços neste período. Então, isso é muito ruim para nós, servidores, né? Os deputados haviam deixado os profissionais da saúde, educação, segurança fora disso, mas o governo vetou. Então, agora a gente está na campanha de vamos derrubar o veto para depois poder discutir outras coisas na justiça, né? Então, os avanços estão congelados até dezembro de 2021, tá? Isso é muito sério e traz muitos prejuízos para os servidores. E a gente está tentando de todas as maneiras, mas a principal forma agora, além de termos ações no STF, no Supremo Tribunal Federal, é que os deputados derrubem o veto. Então, entre no nosso site, pegue a campanha, né, derrube o veto e mande uma mensagem para os deputados, porque a gente precisa de mobilização para não ter mais perda de direitos, né? Senão a gente acaba por uma coisa ou por outra, quando vê, né, estamos quase na era da escravidão novamente. Mas o que queria, acho que para ir concluindo, não sei se a Eliane tinha alguma questão para falar de IPAN Saúde ainda, ou está tudo certo? Depois a gente passa para o Vinícius e para o Flávio, então. Sim, tá ótimo. O que eu queria orientar é que, então, os nossos colegas acessem ali o site do IPAN, ali tem todas as informações, está sempre atualizado, e que em qualquer dúvida referente a atendimento à rede credenciada, nos contatem, que nós passamos todas as informações e todas as orientações. Sempre aquilo que a gente puder facilitar o acesso, nós vamos facilitar, tá? E de outra forma, agradeço então o todo, né? Todo esse trabalho que foi realizado hoje e estamos à disposição. Obrigada, Eliane. Vinícius. Então, só para dar, né, o esclarecimento ali rapidamente do que o Gustavo falou do CRP, o CRP ele é um certificado de regularidade previdenciária, ele é renovado de 6 em 6 meses, né? Mas para que a gente possa renovar esse certificado, é necessário que a gente esteja regular com muitas das informações em questão financeira, a qualificação do corpo, né, técnico do FAPS, a composição do Conselho Deliberativo, composição do comitê e assim por diante. E a gente envia essas informações para o Ministério. O Ministério avalia essas informações e, estando regular, a gente faz a renovação desse certificado de regularidade previdenciária, que possibilita, né, além de outras coisas, que o município possa receber, então, as verbas, né, da União. Então, esse certificado, ele se venceu no dia 11 de julho, né, e aí a gente fez a renovação no dia 11 com êxito, né, então, mais uma vez, aí prova a questão, né, do compromisso que nós temos com o município, que nós temos com o servidor também, né, e estamos à disposição também a área financeira, né, do FAPS, para sanar dúvidas. A gente sempre tem publicado e disponibilizado de forma mais transparente possível as informações de investimentos, de rentabilidade. Tudo isso vocês podem encontrar, né, dentro do próprio site do IPAN, do FAPS, na área do Comitê de Investimentos. Lá tem todos os relatórios que a gente tem emitido ao longo do tempo. Estamos à disposição. Se precisar tirar alguma dúvida também, pode ligar aqui para o IPAN ou encaminhar um e-mail para viniciusbb@ipancaxias.com.br. E claro, né, um momento também de pedir para que todos possamos nos cuidar, um momento de muito cuidado, não só conosco, mas com os demais. Então, vamos seguir as orientações aí que a gente tem também dos órgãos municipais, estaduais, federais em relação à Covid-19, para preservar a nossa saúde e a saúde de todos. Então, muito obrigado pela oportunidade, já aproveito também para desejar uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigada, Vinícius. Gustavo, para os esclarecimentos finais, uma servidora pediu para te dar uma repetida aí,
o que vão ser o não desconto da alíquota do FAPES nas parcelas temporárias. Se você conseguir rapidinho, se não... Não, basicamente, para resumir, né, Silvana, o que é permanente? Tudo que é permanente vai seguir obrigatoriamente incluído na base, que é o vencimento base, avanço, gratificação adicional, RTC, RET, enfim, gratificação de incentivo à qualificação. Todas essas verbas que são permanentes, que têm caráter permanente, ela vai seguir na base obrigatória do FAPES, né? E aí, então, todas aquelas temporárias EFG, né, elas estão excluídas. Então, é só ter uma ideia do que é permanente, do que não muda se tu for trocada de um local de trabalho, isso continua tendo base de contribuição. Eu queria aproveitar nesse meu encerramento, antes de eu passar os contatos ali do setor, também falar rapidinho sobre a Lei 173 que tu falou, Silvana, que é bem importante, e apesar de ser uma questão funcional, tem impacto direto na aposentadoria, porque muitos servidores adiantaram a aposentadoria em função, isso eu tenho sentido nos últimos dias, em função da Lei 173. Então, a gente está tendo um adianto de aposentadorias de pessoas que esperariam fechar uma gratificação adicional o ano que vem e que estão aposentando agora. E tem pessoas que estão me perguntando, ou estariam esperando fechar um quinquênio de licença-prêmio, que também está congelado. E as pessoas perguntam para a gente no setor, espero ou aposento? Eu disse, olha, eu não tenho como te afirmar o que é melhor, porque tu bem citaste aí, vocês estão tentando derrubar o veto, né, para carreiras de educação, segurança e saúde, e também tem ação de inconstitucionalidade no Supremo. Então, a gente sempre alerta no setor de aposentadoria, o servidor. Então, por exemplo, me ligou semana passada uma servidora que fecharia em janeiro a gratificação adicional. Eu disse, olha, tu assume o risco, a gente te dá todos os caminhos e possibilidades. Se tu aposentar agora, tu nunca mais vai poder discutir, eventualmente, se for declarado inconstitucional, se o veto for derrubado. Se tu quiser aguardar, pode ser que tu aguarde esses meses trabalhando e nunca vá conseguir também. É uma decisão do servidor. A gente aponta os caminhos, a gente dá o caminho A, o caminho B, o caminho C, e todas as possibilidades do que possa vir a acontecer no futuro. Esse é o nosso trabalho. Agora, decidir, realmente a decisão é subjetiva e fica a cargo do servidor. Acredito que vocês aí no sindicato devam ir pela mesma linha, tentando alertar todos os caminhos e todas as consequências que podem acontecer de uma decisão. Porque o servidor, às vezes, obviamente, ele não tem a obrigação de saber todas as consequências que podem ocorrer nessa decisão dele. O nosso papel é esse. Então, para quem quiser simulação de aposentadoria, pessoal, a gente, como está em revezamento ainda no setor, às vezes tem dificuldade nos telefones. Mas eu vou, de qualquer forma, tem ali o 3289-5442, 3289-5431 e o 3289-5429. Temos também, como o Flávio falou ali no site do IPAN, o e-mail, né? aposentadoria@ipancaxias.com.br. Também ali no e-mail a gente consegue atender a demanda. Basicamente é isso. Então, estamos à disposição, né? Muitas dúvidas, é um momento de muitas dúvidas. A gente, às vezes, precisa estudar primeiro e depois conseguir repassar todas as informações para o servidor. Mas, na medida do possível, a gente vem conseguindo auxiliar. Então, agradeço também o espaço que aqui o sindicato ofereceu, porque nos ajuda um monte. A dúvida de um servidor, daqui a pouco é a dúvida de outros 3, 4 que estavam assistindo. Então, é um serviço que nos ajuda bastante. Obrigado, Silvana. Obrigada, Gustavo. Flávia. Então, antes de mais nada, e finalizando, agradecer essa oportunidade que o sindicato nos proporcionou, de a gente apresentar um pouco a respeito do nosso IPAN, dizer que nós estamos com portas abertas, né? O momento de pandemia faz com que a gente tenha algumas restrições nos atendimentos, está à disposição de todos os colegas, e reitero, o IPAN é nosso, existe por conta do servidor, e a razão da existência é o servidor, e a gente, possível,
quer atender da melhor forma a todos que necessitarem, seja na área da saúde, seja na área da previdência. A equipe está à disposição. Ok, obrigada, Flávio, obrigada, Gustavo, obrigada, Eliane, ao Vinícius, obrigada a todos os que nos acompanharam aqui. Acho que foi muito importante esse espaço para esclarecer, mas com certeza ficam muitas dúvidas. Então, o que a gente recomenda? Quando as pessoas têm dúvida, procure o representante, ligue para o sindicato, ligue para o IPAM, mande um e-mail, né? Não fique com a dúvida, porque às vezes a dúvida gera insegurança e gera as pessoas tomam decisões que não são as mais adequadas. Então, procure se informar, procure se esclarecer e não tomem as decisões apressadamente, porque às vezes a pressa passa e as inconsistências das nossas decisões acabam nos prejudicando a vida toda. E vamos nos mobilizar, eu acho que a gente tem muitas coisas que nós precisamos nos unir para conseguir fazer frente, né? Nós não conseguimos garantir que a reforma da Previdência não passasse, mas nós temos que agora garantir que a gente não tenha mais prejuízos com a 173. Então, vamos nos mobilizar, vamos pressionar os nossos deputados, vamos esclarecer para ver qual é o melhor momento da aposentadoria. E neste período que vai ser permitido depois, até entrar em vigor a alíquota, que vai ser em novembro, a opção, se as pessoas querem pagar sobre as parcelas, que ainda para depois se aposentarem um dia, também façam essa discussão, não tomem decisões apressadas e nem deixe de se informar bem sobre o assunto. Nós estamos à disposição, o pessoal do IPAM, acho que vamos voltar a conversar sobre isso, para poder esclarecer bem todos os servidores, né? Mas, como eu sempre digo, os servidores e o Sindserv, o Sindserv e os servidores, né? A nossa existência depende um do outro e da participação de todos, senão a gente não avança, né? Então, obrigada pela participação, valeu pela troca de experiência, pelas dúvidas, e se outras dúvidas ficam, vamos voltar a conversar sobre o assunto. Na próxima segunda, vamos voltar ao tema Covid. Não deixem de participar, porque nós vamos dar orientações específicas de como proceder e de quais são os cuidados que ainda a gente precisa ter, né? Boa noite a todos e muito obrigada pela participação, em especial a vocês que nos assistiram, nos acompanharam, e aos colegas do IPAM que prestaram os esclarecimentos. Boa noite. Boa noite. Calma, ali, ó. Fica uma só. Não. Ali. Ei. Uma criatura. Tá clicando 300 vezes por quê? Uma vez